que eu trouxe hoje é um livro sensacional que eu tive a oportunidade de ler a primeira vez em quase 20 anos atrás, mais ou menos quando eu tinha 25 anos. Foi verdadeiro divisor de águas na minha vida. E eu reli ele agora com 44 anos, esse ano, e com outra cabeça, consegui entender algumas coisas que não tinha assimilado na época. E esse livro que eu tô falando é Metamorfose, de Franz Kafka, que é nascido na cidade de Praga, na República Tcheca. Esse livro foi escrito em 1915 e ele veio a falecer em 1924. Olha, é um livro bem curto, bem fácil de ler, apesar de ter alguns vocabulários da época ali, mas são poucas coisas, tipo cacheiro viajante, que era o comerciante da época, que andava de trens e tudo mais. Ele é bem tranquilo de se ler, apesar dessa narrativa meio surreal que o Kafka dispõe aqui nesse livro. Bom, esse livro se trata da história de Gregor, que é o personagem principal. Ele é um cacheiro viajante. Para quem não sabe, cacheiro viajante era uma profissão já extinta, que o pessoal saía vendendo, pegava o trem, saía vendendo de porta em porta mercadorias. E ele que provém o sustento de sua família, que são os pais e a irmã mais nova. Até que um dia ele acorda e não quer sair da cama, se depara com algo inesperado. Ele já não era mais a mesma pessoa. E logicamente isso gera um desconforto em todos ao redor dele, sua família, seu chefe. Metamorfose é um livro onde o espaço e o tempo eles são mínimos, né? Ele se passa basicamente na casa do Gregor, para não falar no quarto dele, né? E são pouquíssimos personagens. A gente tem ele, o personagem principal, tem o chefe, tem a mãe, o pai, a irmã e a funcionária, que inclusive nem sabemos os nomes, né, deles. E quando ele percebe que ele sofreu aquela transformação, ele fica meio que... Ele fica impressionado com tudo aquilo e resolve não sair do quarto, resolve ficar ali dentro, e as horas vão se passando e já era para ele ter acordado. A mãe dele bate na porta, pergunta se ele não vai trabalhar, ele fala que está um pouco indisposto, e aí ele procura ainda se esconder, mas chega uma hora que o chefe dele bate na porta e os pais mandam ele entrar, e o chefe pergunta o que está acontecendo. E aí, depois de muito tempo, né, para ele tentar se adaptar com aquele novo corpo, aquela carapaça de inseto que ele se deparou ao acordar, ele consegue ficar em pé, abrir a porta. E quando o pessoal olha para ele, é aquele grande impacto, né? Como se visse realmente um monstro. Que nem tem tantos monstros aí pela rua que a gente se depara e julga eles como monstros, né? E na verdade eles são apenas incompreendidos diferentes da gente. Então faz a gente refletir bastante o livro. E aí, beleza, eles preferem esconder o filho dentro de um quarto do que, né, assim, expor eles perante a sociedade. É um fim do mundo. O filho para de sustentar, o pai volta a trabalhar, eles têm que dispensar a funcionária, ou seja, tudo que acontece de desgraça é culpa daquela criatura, né? Que agora não sai mais do quarto. A irmã leva uma comida para ele de vez em quando, percebe que ele prefere outro tipo de comida da deles, que seria um lixo, né? As baratas gostam do lixo. E aí, com o tempo, ele vai se escondendo no quarto, cada vez saindo menos. Eu não vou dar spoiler no final do livro, mas posso falar que é a repugnância das pessoas que vão, a cada página que passa, essa repugnância vai aumentando. Então, se para que haja evolução é necessário que haja um mal-estar, nesse livro você vai encontrar bastante mal-estar, até você conseguir assimilar realmente do que se trata, até você atingir aquela catarse, quando você se identifica com o personagem de Gregor.
do caixeiro viajante. E essa catarse é que torna esse livro um clássico da literatura. Então, lendo a sinopse aqui, Metamorfose foi escrita em 20 dias. Apesar da brevidade, Kafka conseguiu fazer de sua principal obra um verdadeiro clássico da literatura. A metamorfose vivida por Gregor Samsa não é a única do enredo. A casa, a família e o trabalho do protagonista sofrem mudanças drásticas à medida que ele se transforma. Ou seja, é uma mudança que acho que todos que já passaram dos 40, assim espero, né? Alguns não, já vivenciaram. É aquela travessia do deserto, né? É aquela entrada na porta, os olhos se abrindo e tudo mudando. Uma verdadeira metamorfose mesmo. É um livro que dá para ler em diversas idades. Meu filho de 17 anos leu recentemente, entendeu, gostou, discutimos, foi muito legal. Então, se você se considera uma pessoa diferente do resto da manada, já foi tratado por uma pessoa ou por um grupo com indiferença ou com desdém, pode-se dizer que você também é uma barata de Kafka. Você já deve ter se sentido como Gregor, o personagem principal do livro Metamorfose.